Hoje nós vamos bater um papo sobre a área tributária da empresa. E esse é um assunto que dá dor de cabeça e as pessoas têm muitas dúvidas, né? A gente sempre tem esse tipo de questionamento. Mas para me ajudar, porque eu não sou nada expert nesse assunto, hoje eu tenho dois convidados que eles sim são experts. Estou com a Nicole Haas e o Vinícius Lima, da Diferencial Tributária. Bom dia, obrigado por estar aqui comigo para a gente bater esse papo sobre um assunto tão relevante, né? Bom dia, Malu. Eu vou começar pedindo para vocês me contarem um pouquinho, Nicole, o histórico da Diferencial Tributária, né? Conta um pouco da empresa, por favor. Bom, Malu, antes de começar, eu queria, em nome de todo o time da Diferencial Tributária, agradecer a Medicofer pelo espaço concedido. Primeiramente, eu vou me apresentar, eu sou o Vinícius Lima, sou bacharel em Ciências Contábeis, com especialização em Perícia e Auditoria pela Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Gestão Tributária. Eu atuo há 12 anos no mercado como auditor independente e consultor tributário. Eu sou sócio-diretor da Diferencial Tributária e respondo também pelo cargo de diretor fiscal na Agência Nacional de Saúde. Eu fundei a empresa em 2015, então ela é uma empresa relativamente jovem, mas já com grande experiência de mercado. Vou pedir para a Nicole se apresentar também. Malu, eu sou a gerente comercial da Diferencial Tributária. Eu atuo na área há 15 anos, alguns dentro do segmento médico-hospitalar. Hoje, Malu, nós somos referência no Brasil como maior provedora de prestação de serviços tributários para o segmento médico-hospitalar, atuando diretamente na redução da carga tributária com um foco 100% na esfera administrativa e cada vez mais consolidado no mercado. A gente se dedica na gestão do compliance tributário, praticado de forma inteligente com ações corretivas e preventivas. Com isso, proporcionando aos nossos clientes uma economia tributária, geração de caixa imediata e mitigação de riscos, o que vem a garantir menor exposição perante o fisco brasileiro. Olha que assunto, que tarefa desafiadora que vocês têm. Vinícius, me conta um pouquinho por que vocês escolheram atuar. Eu sei que vocês atuam em diversas áreas, mas tão fortemente no segmento médico-hospitalar. Bom, Malu, nosso primeiro cliente ele foi uma empresa do segmento do ramo de prótese auditiva, onde a gente realizou um excelente trabalho que visava a recuperação de créditos, o que fez com que o CEO nos indicasse uma multinacional de mesma atividade aqui de São Paulo. E assim foi se construindo o nosso portfólio, indicação por indicação. E então a gente começou a focar no segmento médico hospitalar quando a gente percebeu que o mercado ele carecia de uma consultoria especializada que atuasse no âmbito administrativo com expertise na legislação e na gama de produtos que essas empresas possuem. Nicole, quer complementar um pouquinho? Sim. O nosso time é formado por contadores especializados na área tributária e o nosso foco é trazer soluções para o segmento médico hospitalar, atuando diretamente na redução da carga tributária. Tudo isso com base 100% na esfera administrativa. Em 6 anos, Malu, de atuação, nós já atendemos mais de 100 empresas em todo o Brasil. Os resultados práticos dos serviços que oferecemos permitem que as empresas recuperem tributos que podem chegar à casa dos milhões e também que reduzam o seu custo tributário. Eu sou empresária e eu sei das dificuldades que o empresário tem para administrar e entender essa questão da carga tributária. Então, eu queria que vocês me dessem, na opinião de vocês, qual é a maior dificuldade que o empresário tem nessa administração da área tributária e como isso impacta diretamente no fluxo de caixa deles. Vou começar pelo Vinícius. Bom, Malu, a principal dificuldade, sem sombra de dúvidas, é o nível de complexidade de todo o sistema tributário brasileiro, e as constantes mudanças na legislação que acabam por dificultar que as empresas tenham tempo e conhecimento para gerir a área de maneira mais eficiente, tornando não só a atualização, mas o entendimento, a compreensão do emaranhado de leis, decretos, portarias, resoluções, sempre uma tarefa árdua para os responsáveis da área. Eu cito como exemplo as 27 legislações do ICMS de cada estado, como o maior impacto negativo nesse sentido é que uma gama enorme de categorias de produtos da área médico-hospitalar e atrelado a diversas operações existentes, a gente está falando aí de uma infinidade de regras fiscais apenas por ICMS. É praticamente impossível para o empresário tá sabendo de tudo isso, Nicole? Me fala um pouquinho mais.
E um dado bem interessante que costumamos trazer é que, frequentemente, as empresas recolhem aos cofres públicos tributos de forma indevida, que, em média, representa entre 1,5% a 2,5% do total do seu faturamento. Assim, gosto sempre de frisar que a atenção à área tributária é fundamental para a saúde financeira de todos os negócios. E o nosso objetivo é demonstrar de maneira muito clara sobre a importância de manter a área tributária em conformidade com a legislação e destacar os benefícios práticos que esta medida traz, especialmente para o setor médico hospitalar, devido à complexidade fiscal adicionado à infinidade de regras fiscais dos seus produtos. A gente teve aqui agora nos últimos meses, né, um debate que foi bastante acalorado e bastante repercussão, que foi o aumento do ICMS no estado de São Paulo, e aconteceu que isso acarretou também aumento em outros estados, e toda a cadeia está sofrendo, a cadeia da saúde está sofrendo com esse aumento do ICMS. Diante desse cenário, o que os empresários podem fazer para tentar amenizar essa situação, né, na parte tributária? Bom, Malu, eu primeiramente diria que os empresários eles não podem fazer, né, eles devem fazer. O período ele requer cuidados. A pandemia ela já vem impactando negativamente desde o início do ano passado, com a redução de procedimentos seletivos, né? A gente sabe aí de empresas clientes nossas e também por dados noticiados na imprensa de quedas de faturamento em torno de 90%, incluindo também muitas demissões, né? Agora o cenário ele se mostra um pouco mais positivo, né, com o retorno parcial das cirurgias eletivas. E diante disso é importante colocar que a gente presta serviços que visam minimizar esse impacto negativo ocasionado por esses fatores. Nicole, tem alguma dica, assim, alguma ajuda que pode dar para os empresários, para os clientes? Sim, temos. A principal ferramenta que vem auxiliando muito os nossos clientes é a revisão fiscal, que consiste na recuperação de créditos no âmbito administrativo, ou seja, sem envolvimento judicial. São créditos previstos em lei e reconhecidos pelo fisco. E aqui é importante trazer o aspecto conceitual de âmbito administrativo, o que isso realmente significa. E a principal diferenciação é que esse aproveitamento dos créditos tributários ocorre de forma imediata, já na próxima apuração. O cliente tributou uma NCM que tem um benefício, pagou sem haver necessidade. São estes os valores que conseguimos recuperar, chegando muitas vezes à casa dos milhões. O período de análise, de acordo com a legislação, abrange os últimos 5 anos. E como falamos anteriormente, existe uma média de recuperação entre 1,5% a 2,5% do faturamento das empresas devido ao pagamento de tributos realizados indevidamente. Outra questão importante na revisão fiscal que oferecemos é a quantificação de possíveis passivos tributários. E também o apontamento de situações de desconformidade tributária que possam gerar algum questionamento por parte do fisco futuramente. Isso é imprescindível, pois situa a empresa da exposição fiscal que se encontra e os riscos que podem estar ocorrendo. Neste sentido, uma frase que gostamos muito é: o pior risco é aquele que não se conhece. A realização das retificações e procedimentos de compensação necessários para a habilitação dos créditos nas obrigações acessórias também é de nossa responsabilidade. E o mais bacana desse serviço, Malu, é que se trabalha no risco, ou seja, não tem custo para o desenvolvimento do projeto. E a forma de remuneração é no êxito incidente sobre os créditos encontrados. Caso não se encontre nada, nada nos é devido. Porém, ressalto que isso nunca aconteceu. E todas as empresas possuem valores de tributos pagos de forma indevida ou a mais dentro de suas operações. Isso é música, né, para o ouvido dos empresários, porque normalmente o empresário já fala: ai meu Deus, quanto esse serviço vai me custar, quanto eu tenho que despender. Me fala um pouquinho mais, Vinícius, dessa parte da revisão. Bom, Malu, o nosso diferencial, né, que o escopo da revisão fiscal que a gente oferece, ela contempla todos os tópicos citados pela Nicole, né, recuperação de créditos tributários, o apontamento de passivos fiscais, pontos de atenção, né, com situações de desconformidade, muito importante isso aí, e também as retificações das obrigações acessórias, né.
Isso não altera a nossa forma de remuneração, que é uma taxa de sucesso incidente apenas sobre os créditos encontrados. Assim, a gente demonstra total transparência para os nossos clientes, né, do start do projeto até o fim da utilização dos créditos, trazendo segurança de todos os apontamentos identificados na revisão fiscal. Nicole, vocês teriam alguns pontos, além desses citados, que vocês consideram relevantes sobre a questão da revisão fiscal? Sim, Manu, nós temos. Nós vemos muitos empresários tendo preocupação de fazer este tipo de trabalho por receio do fisco. E aqui é muito importante frisar que o crédito tributário é um direito das empresas assegurado pela legislação. Os benefícios que encontramos são créditos reconhecidos pelo fisco, normalmente já utilizados pelas empresas. O que ocorre é que, em determinado momento, ela utiliza este benefício, em outro momento, não. E isso acontece, em sua grande maioria dos casos, por troca de contabilidade, troca de sistemas. Lembrando que hoje a gente consegue realizar a compensação cruzada também, né, que é o aproveitamento de tributos federais com tributos previdenciários, seguindo algumas premissas impostas pelo fisco, né? Isso é bem importante colocar também. E hoje na revisão fiscal também a gente consegue quantificar de forma rápida e efetiva os créditos relativos à exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, tendo a empresa ajuizado a ação ou não, que é um assunto também bastante falado aí nos últimos tempos, né? E eu trago aqui mais uma questão bastante relevante, Malu, é que as empresas ficam meses sem pagar tributos em espécies. E estes valores podem ser destinados para outro fim, como aquisição de maquinário, benfeitoria no imóvel, permanência de colaboradores. E uma pergunta que sempre fazemos aos decisores é se eles têm realmente o conhecimento das informações que estão sendo prestadas ao fisco. Se sabem se a classificação fiscal de seus produtos está correta, se não estão deixando dinheiro para o fisco ou até correndo riscos fiscais desnecessários. Nossa, eu pelo menos não sei, agora estou um pouco apreensiva. E, Malu, outro serviço que também vem ajudando as empresas é a solução para crédito acumulado de ICMS, que sistematizamos da seguinte forma. São estudos da legislação de diversos estados, visando identificar uma possível sistemática que solucione o acúmulo do saldo credor de ICMS nas operações das empresas, bem como mecanismos legais que possibilitem às empresas utilizar esse saldo credor acumulado. É importante colocar que são soluções amparadas por lei, que muitas vezes permitem a manutenção desses valores e são de desconhecimento dos empresários. Outro serviço em destaque é o planejamento tributário, que muitas vezes é interpretado apenas pela escolha do regime de tributação, mas na verdade vai muito mais além devido ao complexo sistema tributário brasileiro. Se torna uma das práticas mais saudáveis que uma empresa pode realizar para reduzir legalmente sua carga tributária. Realizamos um diagnóstico através de estudos e análises da legislação aplicável, a particularidade fiscal de cada cliente, seja na própria escolha do enquadramento tributário ou conhecimento detalhado sobre as operações praticadas e produtos comercializados, para identificarmos situações que incidam a menor carga tributária, seja na mudança para um outro estado, que beneficie com relação ao ICMS, no saneamento de cadastro com a correta classificação de seus produtos, minimizando riscos de penalidades por erros involuntários ou recolhimento de tributos a maior. Para a gente poder mostrar isso de uma forma mais prática, me fala um pouco de cases desses serviços sendo aplicado ou que podem estar ocorrendo com a empresa das pessoas que estão nos assistindo. Vamos falar primeiramente da revisão fiscal que realizamos em uma empresa no interior de São Paulo com apuração pelo lucro real. A empresa havia alterado para o regime de tributação recentemente e não possuía conhecimento aprofundado dos vários benefícios que tinha direito. Com isso, conseguimos, além de levantar um valor considerável de créditos fiscais,
com o aproveitamento integral daqueles benefícios amparados pela legislação, orientar o cliente a usufruir desses benefícios posterior à entrega do projeto, o que gerou também uma grande economia tributária futura. Sobre a solução para crédito acumulado de ICMS, primeiro vamos relatar um case que foi um estudo realizado em uma empresa situada no estado do Rio de Janeiro, que tinha um montante considerável de crédito acumulado de ICMS, e neste estudo identificamos que a operação seria mais benéfica em outro estado, cessando o acúmulo do saldo e tendo como efeito ainda a utilização do saldo credor. Vale lembrar que esses estudos não têm garantia de um resultado favorável. O segundo case é um destes, que o resultado não foi o esperado por nós, tampouco pelo cliente. Uma indústria situada lá na Paraíba, com saldo credor superando a casa dos milhões, onde não se encontrou nenhuma saída viável para que esse fosse utilizado, tampouco cessado este acúmulo. E no planejamento tributário, nós temos vários cases de estudos pontuais, mas eu vou trazer 2 exemplos. O primeiro exemplo foi uma empresa sediada nos Estados Unidos que queria abrir uma filial no Brasil e, no sentido de analisar a localização que incidisse a menor carga tributária, fomos contratados para fazer o estudo de alguns estados que tivessem a menor incidência de ICMS. E o segundo exemplo é uma empresa situada no Rio Grande do Sul, com e-commerce, que solicitou um estudo comparativo entre alguns estados para identificarmos qual incidia a menor tributação de ICMS para os produtos que comercializava. Neste caso, a melhor opção para o cliente foi transferir o seu e-commerce para outro estado, o que gerou uma redução de 50% no seu ICMS. Imagina a diferença no negócio, né, que essa pessoa tem quando ela consegue ter um aporte que ela pode reinvestir na própria empresa. Queria pedir, Nicole e Vinícius, para vocês deixarem aqui sobre esse tema que gera tanta dúvida, as suas considerações finais, por favor. É importante colocar que essas questões de acúmulo de saldo credor de ICMS acontecem de forma recorrente. Não só aqui em São Paulo, a partir das alterações da legislação, mas em diversos estados. Com isso, as empresas vão acumulando créditos de ICMS que muitas vezes não servem para nada. Por isso, cabe um estudo específico para que se busque uma solução viável para que o ICMS se torne um tributo, na prática, recuperável. E o planejamento tributário se torna bem interessante para as empresas, para que as empresas vejam possibilidades de redução da carga tributária dentro de suas operações através de estudos pontuais. E dentre todos os serviços, todas as ferramentas que apresentamos, a revisão fiscal é que gera resultados mais expressivos para as empresas, com a entrada de recursos financeiros e economia tributária. Esse assunto ele poderia ser estendido por mais tempo, né? Mas a gente levaria aí horas sobre o tema. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato por meio de um de nossos canais de comunicação que a gente responde. E eu gostaria de finalizar, Malu, com uma frase que eu gosto muito, que é: o ato repetitivo provoca previsibilidade. Traduzindo para o nosso bate-papo, se os empresários não derem a atenção merecida para a área tributária como devem dar, eles vão continuar pagando tributos a mais, outros a menos, né? Deixando dinheiro muitas vezes em valores consideráveis para o fisco. Eles vão estar correndo riscos desnecessários que poderiam ser evitados ou mesmo reduzidos. Enfim, né, essa é uma área que merece muita atenção e que nós temos conseguido ajudar muitas empresas pelo nosso know-how avançado no segmento médico-hospitalar. Eu sempre falo, né, que o empresário, ele não tem a obrigação de saber tudo e é humanamente impossível. O exemplo que você deu da diferença do imposto nos 27 estados já começa por aí. Mas ele tem a responsabilidade de contratar quem sabe. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e deixar o convite para todo mundo que está assistindo a gente para entrar no perfil da Diferencial Tributária aqui no Médico Conecta e entre em contato com eles. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir trocar ideias e conseguir começar um projeto de planejamento e diagnóstico, né, do que a empresa pode ou não conseguir melhorar na área tributária. Muito obrigada. Obrigada.